Seja bem-vindo ao TPDO News Pílulas Tributárias, do podcast Tributário ao Pé do Ouvido. Hoje a gente vai traduzir decisões e movimentos que já começam a mexer com importação, folha, transação, reorganização societária e reforma do consumo. Se a sua rotina pede uma leitura rápida do que realmente importa no cenário tributário, fica comigo até o fim. Na primeira notícia, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o imposto de importação pode incidir sobre mercadorias nacionais ou nacionalizadas que retornam ao Brasil depois de terem sido exportadas. A tese foi fixada por unanimidade e fecha espaço para uma discussão que vinha sendo usada por contribuintes em operações de reentrada. O voto do ministro Nunes Marques destacou que esse imposto tem função não apenas arrecadatória, mas também regulatória, porque serve para organizar o comércio exterior e proteger a concorrência no mercado interno. Na visão da Corte, se não houvesse cobrança nessas situações, poderia haver incentivo para exportações seguidas de reimportação apenas como estratégia para escapar da tributação. O ponto central é que o retorno da mercadoria foi tratado como uma nova operação econômica, sujeita ao regime jurídico de importação. Na prática, isso exige mais cautela de empresas que operam com ida e volta de bens ao exterior, porque o simples fato de o produto ter origem brasileira já não basta para afastar o tributo na volta. No Superior Tribunal de Justiça, a segunda turma se alinhou ao entendimento já fixado pelo Supremo Tribunal Federal e reconheceu a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias gozadas. Com isso, uma verba que por muito tempo foi tratada como de natureza indenizatória, volta a ser lida como parcela remuneratória para fins de cobrança. A mudança veio em juízo de retratação, que é justamente o mecanismo usado quando um tribunal precisa ajustar uma decisão antiga a um precedente vinculante mais recente. A relatora Maria Tereza de Assis Moura deixou claro que, diante do tema 985 do Supremo, o Superior Tribunal de Justiça não tinha margem para manter a posição anterior. Também pesa aqui a modulação de efeitos feita pela Corte Constitucional, que projetou a aplicação da tese a partir de 15 de setembro de 2020. Para empresas com discussões ainda abertas sobre folha e encargos, o recado é objetivo. A margem para afastar essa cobrança ficou bem menor e a análise agora passa muito mais por corte temporal e situação processual concreta. No Tribunal Regional Federal da Terceira Região, uma decisão afastou as limitações impostas pelo Tribunal de Contas da União às transações tributárias federais e autorizou o uso de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido para quitar até 70% da dívida. É um precedente relevante porque preserva a lógica mais ampla da Lei nº 13.988, de 2020, nas negociações com a Fazenda. O Tribunal de Contas da União vinha defendendo um teto muito mais restritivo, de 35% do passivo, o que na prática esvaziava parte do interesse econômico dessas transações. Ao rejeitar essa trava, a sexta turma sinaliza que atos de controle não podem desfigurar o alcance que a própria lei deu ao Instituto. O tema ainda está longe de pacificado, porque existem decisões divergentes em primeira instância e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já reagiu para tentar preservar as restrições. Mesmo assim, para contribuintes em negociação de passivos relevantes, a decisão reforça que ainda existe espaço jurídico para defender modelos mais eficientes de composição. Antes de seguir, acompanhe o Instagram Tributário ao Pé do Ouvido. Por lá, você encontra bastidores, cortes e análises rápidas para continuar acompanhando o cenário tributário com linguagem clara e aplicação prática no dia a dia. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça fixou em incidente repetitivo que não incide imposto sobre transmissão de bens imóveis na integralização de capital com imóveis feita por empresas inativas ou sem receita operacional. A decisão enfrenta uma tese municipal que vinha usando justamente a ausência de faturamento como argumento para negar a imunidade. O Tribunal Paulista afirmou que a inatividade, por si só, não elimina o benefício e pode até indicar a inexistência de atividade imobiliária preponderante.
O que continua valendo é o critério do Código Tributário Nacional. Para cobrar o imposto, o município precisa demonstrar que mais de 50% da receita operacional decorre de atividade imobiliária. Esse entendimento reduz insegurança em operações societárias e patrimoniais, especialmente na formação de holdings e reorganizações com imóveis. Ainda assim, o assunto não está definitivamente encerrado, porque o Supremo Tribunal Federal julgará o tema 1348, e essa palavra final pode confirmar ou redesenhar o alcance da imunidade. Outra decisão importante veio da Justiça Federal do Distrito Federal, que afastou a exigência de aprovar a distribuição de dividendos até o fim de 2025, para preservar a isenção do imposto de renda da pessoa física prevista na Lei nº 15.270, de 2025. O fundamento foi simples e forte ao mesmo tempo. A regra tributária exigia do contribuinte algo que a própria legislação societária não permite cumprir naquele prazo. A sentença observou que a deliberação sobre dividendos depende da Assembleia Geral Ordinária, que acontece apenas depois do encerramento do exercício social. Em outras palavras, a norma tributária colocava administradores e sócios diante de uma escolha impossível entre obedecer à disciplina societária ou tentar evitar a tributação. Por isso, o juízo determinou que a Receita Federal aceite a aprovação feita dentro dos prazos societários regulares e ainda assegurou restituição ou compensação do que tiver sido recolhido indevidamente. Para empresas e pessoas físicas que estavam preocupadas com essa corrida artificial de calendário, a decisão devolve racionalidade ao tema, embora ainda seja preciso acompanhar os próximos desdobramentos. No fronte do lucro presumido, a União vem obtendo a maior parte das decisões favoráveis sobre o aumento de 10% nas alíquotas previsto na Lei Complementar nº 224, de 2025. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, entre 85% e 90% das decisões têm sido pró-fazenda, com destaque para 275 pedidos já negados aos contribuintes. A disputa gira em torno da tentativa de tratar o lucro presumido como benefício fiscal, o que abriria espaço para uma majoração direcionada a empresas com faturamento acima de R$ 5 milhões por ano. Do outro lado, os contribuintes sustentam que essa leitura fere isonomia, capacidade contributiva e livre concorrência, porque transforma um regime de apuração em ferramenta de aumento seletivo de carga. Mesmo com a vantagem inicial da União, o cenário ainda não está fechado, porque já existem liminares em sentido contrário e a discussão chegou ao Supremo Tribunal Federal por ações diretas de inconstitucionalidade. O dado mais importante aqui é estratégico. Quem está nesse regime não deve confundir maioria de liminares com definição final, mas também não pode ignorar que a tendência inicial do Judiciário foi menos receptiva às teses dos contribuintes. Fechando o episódio, a versão preliminar do Regulamento do Imposto sobre Bens e Serviços indica que o split payment deve começar de forma gradual, primeiro por Pix, boleto, transferência eletrônica disponível e transferência eletrônica de fundos. Nessa largada, cartões de crédito, débito e pré-pagos ficariam de fora, e o uso seria facultativo apenas para operações entre contribuintes do regime regular. Depois, o modelo tende a se expandir tanto para outros arranjos de pagamento quanto para operações com consumidor final, enquanto sistemas ainda não habilitados deverão adotar um procedimento simplificado. Isso mostra que o desenho da reforma do consumo já está entrando na fase operacional, em que tecnologia, meios de pagamento e compliance passam a caminhar juntos. Como o split payment é uma peça central da nova lógica de arrecadação, cada detalhe técnico pode mudar custo de adaptação, fluxo de caixa e desenho de sistemas nas empresas. O texto final ainda pode sofrer ajustes em ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor. Então, vale acompanhar esse regulamento desde já e compartilhar este episódio com quem precisa entender a reforma tributária antes que ela bata de vez na operação. Até a próxima!